Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Reino em Foco. É um prazer ter você aqui juntamente conosco para estar estudando um pouco mais a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos aqui no segundo vídeo da série de Davi, contando o começo da história de Davi. Como eu disse no vídeo anterior, eu quero fazer o capítulo de número 15, o 16 e o 17 de 1 Samuel, trazendo aqui detalhes e colocando em prática aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, não se esqueça, deixa o like agora, tá bom? Nos ajuda, porque o like, irmãos, ele ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Isso vai mostrar para o YouTube que esse canal é um canal muito bom. E de fato é um canal bom, porque estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Então nos ajude, você vai ajudar o canal a crescer e também vai ajudar também a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Meus amados, então, como nós já estudamos o capítulo de número 15, eu vou então estar lendo o capítulo de número 16, apenas um versículo agora, tá bom? Para que a gente possa entender, tá? Então, hoje será 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 2, e nos diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Meus amados, apenas recapitulando para os irmãos que não chegaram aqui no capítulo de número 15 e ainda não viram o vídeo, mas eu recomendo você ver, porque ali tem instruções muito poderosas da parte de Deus para a nossa vida. O capítulo de número 15 vai falar sobre Saul, aonde ali Deus rejeita o reinado de Saul, porque Deus manda Saul executar os amalequitas e ele acaba por não fazer isso por inteiro. Ele faz apenas metade daquilo que Deus mandou ele fazer. Então Deus rejeita o reinado de Saul ali. Porém, meus irmãos, no capítulo de número 16 aqui, aonde nós estamos lendo, nós vamos ver que Deus não apenas rejeita Saul, como Deus já tem um homem. Deus, aleluia, já escolheu uma pessoa para ser o sucessor de Saul. E meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa que eu estava analisando no texto e Deus começou a falar comigo. Uma promessa de Deus, ela nunca vai começar sem ter um embasamento nisso. Tudo que nós vivemos é debaixo da promessa de Deus. E analisando os textos bíblicos, eu consigo entender que uma promessa ela tem 3 fases, amém? Então, já pega aqui, porque isso daqui é muito interessante. Uma promessa, ela tem a parte da confiança. Parte da confiança, é uma parte. Por que você está falando isso, Yuri? A palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 1 do capítulo 16, que Samuel teme em ungir um novo rei. Por quê? Porque Samuel conhecia muito bem que Saul era um homem que ele amava o poder. E ele sabia que se Samuel saísse para ungir outra pessoa a rei, ele o mataria. Porém, Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, não tenha mais pena e nem dó de Saul, porque eu já o rejeitei. Isso aqui é muito sério, irmãos. E eu já tenho um novo homem para ser ungido, o rei de Israel. E aí Deus começa a dar ali as instruções para Samuel, que está aqui no versículo de número 2. Vai na casa de Jessé, porque lá eu já preparei um novo rei para Israel. É muito claro e notório que Jessé já sabia muito bem que um dos seus filhos seria rei de Israel. Jessé, ele fora informado por Samuel que mesmo estava descendo para ungir um novo rei de Israel. Tamanha foi a felicidade ali de Jessé, que Jessé então ele estufa o seu peito e manda colocar ali os seus filhos para passar ali no crivo de Samuel, para ver se algum deles iria ser ungido. Meus irmãos, é bem claro e a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 7, que quando começou a passar os jovens ali na frente de Samuel, passou um homem chamado Eliabe, um homem que era forte, era homem de guerra também. Todos os 3 que nós vamos falar aqui,
que a Bíblia começa narrando o nome de 3 filhos, eles estavam no exército de Israel. Então eram homens de guerra, homens valentes, ou pseudos valentes, né? Porque no próximo vídeo nós vamos falar 1 Samuel 17. E aí nós vamos ver que eles não eram tão valentes assim. Porém, eles eram para ser homens valentes, homens, né, sérios. Mas, irmãos, quando passa um jovem chamado Eliabe na frente de Samuel, e Samuel olha para aquele jovem, e eu imagino ele já pegando o odre e querendo despejar na cabeça, Deus breca Samuel e fala: Samuel, não, 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 não. Não te atentes pela aparência. Você vê por fora, eu vejo por dentro. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, talvez se fosse para o povo escolher um rei, o povo escolheria Eliabe. Mas Deus olhava por dentro. E Deus, aleluia, Ele contempla aquilo que está dentro do meu e do seu coração. Não importa se por fora tentamos aparentar que está tudo bem, se por fora tentamos aparentar que somos fortes, Deus nos conhece por dentro e Ele sabe exatamente como você está. Ele sabe exatamente o momento que você está passando, seja momento bom, seja momento ruim. De Deus não se esconde nada. E Deus, Ele é maravilhoso por isso, porque Ele observa e Ele enxerga o seu povo. Muita gente critica Eliabe aqui, diz que Eliabe não estava pronto e tudo mais, mas você imagina e para pensar comigo, e se Samuel tivesse despejado ali aquele óleo na cabeça de Eliabe? Seria uma pressão a qual Eliabe não estaria pronto. Seria mais um rei que seria provavelmente rejeitado por Deus. O porquê? Porque não estava pronto, não era o homem que Deus tinha preparado. Então eu lhe digo uma coisa, no processo de Deus, naquilo que Deus colocou no meu e no seu coração, só serve para nós. Aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, o da direita não vai fazer e o da esquerda também não vai fazer. Apenas você vai fazer. E Deus conta com você para você fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Você lembra da passagem dos 10 talentos? A Bíblia vai dizer que o Senhor chama 3 funcionários ou 3 servos e diz assim: para um eu dei 1 talento, para outro eu dei 5 talentos e para outro eu dei 2 talentos. E a Bíblia vai dizer que o que ganhou 5 talentos granjeou mais 5. E o que ganhou 2 talentos granjeou mais 2. Ou seja, ele dobrou aquilo que o seu Senhor tinha dado para ele. E o que tinha 1 talento, ele escondeu esse talento debaixo da terra, o guardou. E quando o Senhor chegou, o Senhor chamou o de 5 e o 5 fez mais 5. O de 2 fez mais 2. Quando ele chegou no de 1, que o de 1 apenas entregou aquele mísero talento que Deus havia colocado ali na mão daquele servo, eu imagino Deus olhando para aquele servo e perguntando: por que você não fez nada com esse talento? E ele então responde, ele fala: eu sabia que o meu Senhor é um Senhor duro, um Senhor que colhes aonde não plantas e ajuntas aonde não espalhasse. Então o que eu fiz? Eu escondi esse talento para entregar para o Senhor porque eu temi. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Senhor olha para ele e fala assim: servo ruim e infiel, seria melhor eu ter dado esse dinheiro, esse talento aos bancos, porque ainda assim eu receberia juros. Ou seja, meus irmãos, aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração é para nós fazermos. E se nós não fazermos, aleluia, isso aqui nem estava no meu script, mas Deus está tocando no meu coração para falar isso. E se nós não fazermos, vai ser cobrado de nós isso daí. Então é muito sério. Então quando Samuel tenta ungir Eliabe e Deus para Samuel e fala assim: não unge Eliabe, então Samuel pergunta para Jessé, fala: Jessé, tem mais filhos? Tenho. Passa Abinadab. Só que daí Samuel já não é mais atraído pela beleza. Samuel, então, ele não é mais enganado nisso, ele não cai no mesmo erro 2 vezes. É muito interessante isso daqui. Tem mais filhos? Tem. Passa Samar.
Quando passou Samar, Jessé olhou e falou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, acabou os seus mancebos? Acabou os seus filhos? E aí Jessé olha para ele e fala assim, olha, tem mais um, mas ele não está aqui não, ele está cuidando das ovelhas. E aí, meus irmãos, Samuel fala uma coisa que é linda. Pode mandar chamar ele, porque ninguém vai sentar à mesa antes de Davi chegar. E aqui que Davi entra na história. Davi, ele começa a entrar na história aqui, em 1 Samuel capítulo 16. Porém, Deus já conhecia Davi de muito tempo. Davi ele era um jovem, alguns historiadores e alguns estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos uns 17 anos quando Samuel o mandou chamar. Mas, irmãos, a verdade é muito clara aqui. Davi já tinha um relacionamento com Deus. Davi tocava harpa. Eu imagino, no meio daqueles pastos aonde Davi cuidava das ovelhas, ele louvando o nome do Senhor. Eu imagino Davi no meio daqueles pastos, aleluia, talvez pensando assim, olha, eu cuido de ovelhas, eu sou um judeu e eu cuido de ovelhas. Isso daqui, para muitos, pode ser até um serviço insignificante. Por quê, meus irmãos? Um judeu cuidar de ovelhas era algo muito inferior. Era geralmente as famílias mais pobres que faziam isso. Então, quando um filho era escalado para isso, ele poderia fazer de forma negligenciadora, de uma forma ali que ele falava, vou fazer de qualquer jeito aqui. Mas não, Davi fazia da melhor forma. Davi dava vida pelas suas ovelhas e ainda louvava a Deus, ainda engrandecia a Deus. Eu imagino, irmãos, Davi compondo o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me, eu imagino Davi olhando aqueles pastos, verdejantes, aonde ele carregava ali as ovelhas de seu pai e falando assim, deitar-me faz em pastos verdejantes, porque ele já tinha isso na sua memória. Era o convívio dele ali. Ele se aplicava para aquilo. E aí eu te pergunto, meus irmãos, você por um acaso está se aplicando no mínimo que Deus coloca no seu coração? Você por um acaso está se aplicando naquilo que você, para muitas pessoas, pode ser insignificante, mas Deus colocou isso nas suas mãos? Será que você que é crente está sendo um bom obreiro, uma boa obreira? Será que você que é crente está dando valor nas mínimas coisas que Deus coloca nas suas mãos? Ou será que você só vai valorizar quando Deus te colocar coisas grandes? Meus irmãos, lembra do que eu falei no início? Toda promessa parte de uma confiança. Deus, aleluia, eu imagino Deus no céu olhando e falando assim, olha, esse jovem tem futuro. Esse jovem é um jovem esforçado. Esse jovem é um jovem temente a mim. Porque a gente vai ver aqui vários e vários episódios que Davi até mesmo temeu, mas ele confiou no Senhor. Ele não confiou nas suas forças. Isso daí está em 1 Samuel 17, por exemplo. Há uma passagem na Bíblia, que se não me falha a memória, em 1 Crônicas, capítulo 14, se não me falha a memória, mas eu vou botar na referência depois o capítulo certo, aonde os filisteus tentaram invadir novamente Israel. Os exércitos de Israel chegou para Davi e falou, Davi, os filisteus estão vindo, o que nós vamos fazer? Vamos para a batalha. A Bíblia diz que Davi orou e perguntou para Deus, Deus, posso ir para a batalha? E Deus deu aval e ele foi. Venceram a guerra. Quando voltaram, uma outra leva de filisteus desceram novamente. Quando essa outra leva desceu, o exército de Israel disse assim, agora nós vamos, para a batalha. Davi olhou e falou assim, espera, vamos orar novamente. Era um homem que não se soberbecia, irmãos. Não falava assim, eu ganhei uma, vou ganhar outra. Não, ele entendia muito bem que se ele ganhou é porque Deus o abençoou. E aí Deus dá uma outra estratégia para ele, fazendo ele rodear o vale e pegar os filisteus por detrás. Então, meus irmãos, Davi, aleluia, ele sabia muito bem quem o colocou ali como rei de Israel. Então,
havia uma confiança ali mútua. Deus confiou a Davi e Davi confiava em Deus. Entenda? Esse é o primeiro laço que Deus cria com Davi. Mas, irmãos, então, quando Davi chega, Deus confirma no coração de Samuel e fala assim: Samuel é esse, pode ungir. E a Bíblia diz que Samuel derramou a unção sobre Davi. O azeite ali caiu sobre Davi. E aí você olha para mim e fala assim: e agora? Davi subiu no reinado agora. E aí você olha para mim e pergunta: e agora? Eu imagino que Davi agora já se tornou o rei de Israel, não é? Não. Porque são 3 fases da promessa. A segunda fase é a fase do crescimento. Sabe o que aconteceu? Davi voltou para o pasto. Davi voltou a cuidar das ovelhas. Talvez Davi pudesse bater o pé ali e falar assim: Jessé, meu pai, você sabe muito bem que agora eu fui ungido a rei de Israel. Então, eu preciso descansar agora. Manda Eliabe, manda Samar, manda Abinadab cuidar das ovelhas. Contrata outra pessoa. Eu não vou fazer mais isso. Vocês todos viram que eu fui ungido. Davi poderia fazer isso, irmãos? Poderia? Poderia. Só que Davi não fez. Davi voltou para o pasto, cuidar das ovelhas do pai. Sabe por quê? Porque ele valorizava o mínimo trabalho. Aquilo que talvez ninguém valorizava, Davi valorizava. Você tem valorizado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Às vezes é coisa pouca, coisa pequena para quem olha de fora. Você tem valorizado isso? As pessoas que Deus tem trazido para você para cuidar? Você tem valorizado? Aqueles momentos a qual Deus tem colocado no seu coração de falar para uma pessoa simples, não é para o prefeito da cidade, entende? Você tem valorizado o jovem que está aqui ouvindo? Quando Deus fala com você, vai lá, prega a minha palavra para aquele aluno ali na sala. Você tem valorizado? Te pergunto. Talvez é coisa simples, é coisa que ninguém está vendo. Você gostaria talvez de estar pregando no altar das grandes igrejas? Talvez estar, aleluia, louvando para multidões, mas Deus, Ele começa nos galgando pequeno, nos colocando poucas tarefas. Vai lá, em vez de você pregar para multidões, prega para um jovem aqui, prega para outro jovem ali. Aleluia, deixa Deus te usar nos mínimos detalhes. E eu vou lhe dizer uma coisa, como Deus fez com Davi. Davi cuidava de ovelhas, e depois Davi foi cuidar do povo de Deus, o povo escolhido. Primeiro Davi era pastor de ovelhas, depois ele foi pastor do rebanho, da menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Tudo é uma escala, tudo é um crescimento. E aí, meus irmãos, quando Davi, e eu já estou encerrando, quando Davi chega no estágio máximo ali nas ovelhas, a Bíblia diz então, no versículo de número 14, que o Espírito do Senhor que estava sobre Saul sai de Saul e se apodera de Davi. E então fica um espaço vácuo. E eu vou lhe dizer uma coisa, no mundo espiritual não tem espaço vazio que não seja preenchido por alguma coisa. E o espírito mau da parte do Senhor que Deus enviou, foi Deus que enviou. Viu? Foi Deus que enviou o espírito mau em Saul. Entrou dentro de Saul e o atormentou. E aí eu estive me questionando, por que isso? Por que será que isso aconteceu? Será que foi só porque Saul foi um homem mau? Foi um homem negligente? Meus irmãos, lembra do que eu disse? Primeiro é a fase da confiança da promessa. Depois é a fase do crescimento da promessa. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Saul ele começa a ficar muito perturbado. E aí o que ele faz? Ele chama os seus servos e diz assim, olha, eu preciso de um tocador aqui, alguém que toque harpa. Alguém que louve ao Senhor, porque o meu espírito está perturbado. E aí esse servo chega e fala assim,
Ah, eu conheço um rapaz. E olha a descrição que esse servo usa para falar de Davi. Versículo de número 18, ainda no capítulo 16. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, vírgula, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Meus irmãos, com essa descrição aqui, Saul falou: manda chamar agora, manda chamar esse jovem. Entenda que antes de Davi ser ungido, Davi não tinha acesso ao reinado. Davi não tinha acesso ali ao castelo, ao palácio. Mas quando Davi foi ungido, Davi teve acesso. E olha a descrição exemplar que esse jovem aqui, que esse servo passou para Saul. Homem de guerra, homem valente, e o Senhor é com ele. Meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. No processo da promessa, daquilo que Deus prometeu para mim e para você, há um momento de preparo. O que é preparo, Yuri? O que é preparo? O preparo é você aprender aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lembra de José? José, ele teve um momento de preparo. Primeiro Deus prometeu para José, sonhou que havia 11 feixes e o feixe dele era maior, todos os feixes, que eram seus outros irmãos, se curvavam diante dele. Depois o sol e a lua. Enfim, você conhece a história. Está em Gênesis capítulo 43. Porém, Deus não falou o processo que José ia passar, só mostrou o final para José. E é assim também na minha e na sua vida. Quando Deus nos promete algo, Ele primeiro nos prepara para depois fazer essa promessa se cumprir. Davi já não tinha mais o que aprender ali com as ovelhas. Ali ele estava apenas fazendo uma ordenança do seu pai. Mas ele já sabia quando uma ovelha berrava diferente, por exemplo, quando uma ovelha estava doente, estava com fome ou estava com medo. Ele sabia o comportamento das ovelhas, já não tinha mais o que aprender ali. Deus o tira do pasto e o leva para o palácio. Quando Deus o leva para o palácio, Ele não leva para governar. Ele coloca ali Saul para ensinar a Davi como governar. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz no versículo de número 1 que se Saul soubesse que Samuel havia saído para ungir um novo rei, Saul matava Samuel. Samuel disse isso para Deus. E Deus falou: ah, é? Então eu vou botar Saul, ô glória, para ensinar Davi a reinar, sem ele saber. Mas ele vai estar ensinando o ungido de Deus, aquele que tenta te humilhar, aquele que tenta te deixar para baixo, aquele que tenta te prejudicar, vai te ensinar. Deus vai usar ele para te entregar a sua vitória, porque ele é maravilhoso. É assim que o nosso Deus trabalha. Samuel temeu, não temeu? Ai, porque Saul vai me matar. Deus fez o quê? Não, fica tranquilo. Eu vou usar Saul para ensinar Davi, porque é assim que o nosso Deus faz. A Bíblia diz, irmãos, que ele não foi apenas um tocador ali para Saul. Davi, além de tocador, virou seu escudeiro, aquele que carrega armas, aquele que está ali próximo de Saul quando Saul precisava. Um homem de confiança, como se fosse um segundo homem ali de confiança de Saul. Então, meus irmãos, eu vou lhe dizer só uma coisa. Fique tranquilo. O primeiro tempo é o tempo de confiança. O segundo tempo é o tempo de crescimento. Qual tempo você está? Está no tempo da confiança? Está no tempo do crescimento? Eu não sei. Você sabe. Mas eu vou lhe dizer, aproveite, porque esse tempo está acabando. E o gigante já está chegando aí, que vai ser o seu teste final para Deus te dar a vitória. Amém? Mas isso daí é para o próximo vídeo. Gostou? Deixa o like, não se esqueça, irmãos. Isso ajuda muito o canal. Deixa o like, tá bom? E se inscreva também no nosso canal. Deixa um comentário. Comente a palavra amém. Já vai ajudar bastante aqui no nosso vídeo. Deus abençoe. Um abraço.
e fique na paz do Senhor.